Bora lá, galera. Página 58. Ó, livro 2, Física 4, página 58, questão 3. Nessa questão, ele te dá um gráfico de posição em função do tempo. E a curva é isso aqui, ó. Ele chamou isso de A, B, C e D. São trechos. Lembrando que quando você tem um gráfico de posição em função do tempo, se você tem uma curva, isso é move. Certo? Movimento com aceleração. Se você tem uma reta, isso é mu. Movimento de velocidade constante. Beleza? Então, a partir disso, vamos analisar. Olha o trecho A. Veio daqui até aqui mais ou menos. Nesse trecho A é uma curva, ou seja, move. Quando a curva vira para cima, significa que a aceleração é positiva, ele está ganhando velocidade. Só que em B, a curva está voltada para baixo, ou seja, isso aqui também é um move, só que a sua aceleração é menor do que zero. Ah, como assim voltada para baixo? Se eu seguir essa curva o tempo inteiro, ele vai fazer isso. Tá legal? Então, aceleração menor do que zero. Está acelerando, está freando. Em C, é uma reta. Se é uma reta, é mu, movimento uniforme. Beleza? Onde a velocidade é constante. E de D, nesse intervalo aqui, a curva é move mais uma vez, com aceleração positiva. E ele faz uma série de afirmações a respeito desse movimento. Olha, letra A. A trajetória por onde o veículo se move é sinuosa. Cara, o gráfico nunca te dá informações sobre como o caminho é. O gráfico só vai dizer para você se o cara está andando para frente ou para trás. Ele não diz se houve uma curva ou não. Beleza? Letra B fala a mesma coisa. Na letra C, o trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado. Então, ó, trecho B é percorrido em movimento uniformemente desacelerado e retrógrado. Ele realmente é desacelerado, ó, aceleração negativa. Mas retrógrado é andar para trás. O cara não está andando para trás, ele está andando para frente o tempo inteiro. Então, esse movimento aqui, de B, ele é retardado, que é a mesma coisa que desacelerado, mas ele ainda é progressivo. Progressivo. Letra D. O veículo se desloca com movimentos uniformemente acelerados, com velocidade inicial nula no trecho AD. Deixa eu dar uma olhada aqui. No trecho AD. Cara, não, porque em algum momento desse caminho ele anda com velocidade constante, que é no trecho C. Então o movimento não é uniformemente acelerado sempre. Tá certo? E letra escola. Só confirmando. Letra escola. As velocidades. Peraí, só um segundo. Analisando o negócio aqui. Não, é letra dado sim. Ó, o que está acontecendo? Analisando o gráfico está um pouco ruim de enxergar isso. Mas olha, ele está falando sobre só o movimento A e o movimento D. Olha como o movimento A era. Ele era reto, antes do A era reto e ele subiu. Reto, horizontal, significa repouso. Beleza? Aí quando você olha para o gráfico aqui em C ele também está reto. Quando eu desenhei ele com uma pequena elevação, mas olhando aqui a figura bem, em C ele também está reto, ou seja, a velocidade é zero. O cara aqui está em repouso. Partiu do repouso e acelerou. Partiu do repouso e acelerou. Então, A e D são movimentos uniformemente acelerados partindo do repouso. Gabarito letra D. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá ruim demais de enxergar. Vamos para a questão 5.
Deixa eu ver se eu vou fazer 5 direto. Vou fazer 5. Fala o seguinte. O móvel descreve o movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ele parte da posição inicial igual a 40 metros. Então, ó, posição inicial 40 metros. Com uma velocidade de 30 metros por segundo. Velocidade 30 metros por segundo. No sentido contrário à orientação positiva da trajetória. E sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. No sentido positivo da trajetória. Olha só. Ele fala que a velocidade é contrária, ou seja, velocidade negativa. Ele fala que a velocidade... Ele fala que a aceleração é a favor da trajetória, ou seja, a aceleração é positiva. A posição do móvel depois de 4 segundos. Então, ó, vai ficar o seguinte. Posição final é igual a posição inicial mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É a formulinha do sorvetão, né? Isso aqui é move. Qual é a posição final? Pô, quero descobrir. Qual é a posição inicial? 40. Qual é a velocidade inicial? Menos 30. Quanto tempo ele demora? 4 segundos. Mais a aceleração, mais 10. Vezes 4 ao quadrado sobre 2. Repara que o único detalhe que eu modifiquei nos dados que ele me deu foi a velocidade. Porque ele falou que a velocidade está indo no sentido negativo. E a aceleração está indo no sentido positivo. Beleza? Então, ó, S é igual a 40 menos 30 vezes 4, 120. Mais 5 vezes 16. Tá? 10 dividido por 2, 5. 4 ao quadrado, 16. Então, S vai ser menos 80 mais 80. Significa que ele vai estar exatamente na posição 0. Gabarito letra A. Certo? Próximo. Questão 6. A demanda por trens de alta velocidade tem crescido em todo o mundo. Uma preocupação importante no projeto desses trens é o conforto do passageiro durante a aceleração. Sendo assim, considerando uma viagem de trem em alta velocidade, a aceleração experimentada pelos passageiros foi limitada a uma aceleração máxima, que é de 0,09 g. Então, ó, questão 6, viajei. Questão 6, a aceleração 0,09 g. Onde g é a aceleração da gravidade, que vale 10, ou seja, 0,09 vezes 10, que é 0,9 metros por segundo ao quadrado. A aceleração se o trem acelera a partir do repouso com uma aceleração constante igual à aceleração máxima, a distância mínima percorrida pelo trem para atingir a velocidade inicial é 0, velocidade final 1080 km por hora. Beleza? Então, ele quer saber qual é a distância percorrida. Para isso, eu tenho que botar isso aqui em metros por segundo. Dividindo por 3,6, vou chegar a 300 metros por segundo. O que você vai dizer? O problema não deu tempo. Se ele não deu tempo, nós usamos Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V 300 é igual a 0 mais 2 vezes 0,9 vezes ΔS. Então, você vai ter isso aqui, 90.000, só conferir aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá certinho, é igual a 1,8 ΔS. Esse cara está multiplicando, então passa para o outro lado dividindo. ΔS é igual a 90.000 dividido por 1,8. ΔS vai ser 90.000 por 1,8,
vai me dar um zero a mais lá em cima. Vai dar 900 mil dividido por 2, vai dar 10 mil, pode, peraí, deixa eu ver, 100 mil, 50 mil. 50 mil, beleza? Então você tem 50 mil quilômetros que você vai colocar como, metros, que você vai colocar como 50 quilômetros. 50 quilômetros, gabarito letra C. Não esquece, o problema não te deu tempo, então você usa a equação de Torricelli. Quando é que você usa? Não tem tempo. Beleza? Próxima questão aqui. Vamos para a questão... Questão 7. Deixa eu ver se é 7. Maneiro. Questão 7 foi do Enem. Eu já sei o que essa questão fala. Ele quer que você escreva um gráfico de velocidade em função do deslocamento. Tá? Então a ideia é o seguinte. Ele fala que, resumidamente, né? Claro, eu quero que você leia essa questão. Mas ele fala que durante um tráfego de automóveis, quando o motorista percebe uma situação de perigo, antes de frear, ele primeiro tem que ter um tempo de reação. É o tempo que demora para você perceber uma situação e reagir a ela. Esse tempo de reação geralmente é muito pequeno, mas vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que o meu tempo de reação é de 1 segundo. Esse tempo de reação é altíssimo, mas vamos dizer que é, tá? Então eu estou dirigindo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Aí eu percebi que lá na minha frente tem um acidente. Mas entre eu perceber e frear, eu tenho que respeitar o tempo de reação, que é quanto? 1 segundo. Então, nesse tempo em que eu percebo, eu caminho com velocidade constante. Certo? Só depois que passa esse intervalo que é de reação, que eu posso aumentar ou diminuir a velocidade, que nesse caso eu vou diminuir. Ah, o gráfico então vai ser assim uma reta? Toma muito cuidado com isso. Por quê? Porque isso não é um gráfico que ele está querendo aí de velocidade em função do tempo, uma velocidade em função do deslocamento. Qual é a única fórmula que fala de velocidade de deslocamento somente? Torricelli. A equação de Torricelli diz isso. E cara, olha só, não é uma função de segundo grau, velocidade? Consequentemente, ele é uma curva. Se vai frear com a cavidade da curva voltada para baixo. Então o gabarito só pode ser a letra, deixa eu ver aqui, dado. Ah, por que não pode ser a letra C? Porque a letra C começa aqui, ó. É como se o cara não tivesse o tempo de reação. Por isso, não pode ser a letra C. A letra C? Não pode? Não pode ser a letra C. Beleza? Mais uma, dá pra fazer mais uma. Nossa saideira. É o seguinte. O motorista que atende uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrendo em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo, utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo. Em resposta a uma emergência, freiam com desaceleração igual a 5 metros por segundo. O motorista atento aciona os freios com velocidade 14 e o outro anda a 1 segundo a mais. Qual é a distância do motorista desatento que percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Então, ó, essa questãozinha aqui também foi do Enem. E ele diz o seguinte. Ó, o motorista estava em repouso, motorista atento e motorista desatento. Certo? E ele estava aqui, ó, velocidade inicial igual a 0. Aí ele foi aumentando a velocidade até durante 14 segundos. 14 metros por segundo. Aqui, ó. 14 metros por segundo.
Aí ele viu uma situação de perigo e acionou o freio. Então ele parou aqui, velocidade final igual a zero. Tá legal? Então, ó, acelerou, parou. Daqui para cá, a aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Daqui para cá, a aceleração foi de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Porque o problema falou que ele freou com 5. Para esse motorista aqui, vai ser como? Velocidade inicial, 0. Velocidade no meio, 15. Pô, Gabriel, por que 15? Porque ele falou que ele andou durante 1 segundo a mais. Se a aceleração dele é 1 metro por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo ele ganha 1. Se ele andou 1 segundo a mais, ele foi de 14 para 15. Esse aqui é o motorista 2, lembrando. E daqui para cá, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Velocidade final igual a 0. Ele quer saber quanto o segundo motorista andou a mais do que o primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Daqui para cá, Torricelli, tá? Porque ele não deu tempo. Na verdade, eu sei que o tempo são 14 segundos, mas eu vou usar o Torricelli porque é mais fácil. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá? Eu vou escrever aqui embaixo, só para não ficar muita informação ali em cima. 14 ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 1 vezes delta S. 14 ao quadrado dá 196. É igual a 2 delta S. Quem é o delta S? 196 dividido por 2. Então isso aqui vai dar pra gente 98 metros. No segundo trecho é a mesma coisa, tá? Então no segundo trecho vai ficar como? Velocidade final 0, porque ele vai frear. É igual a velocidade inicial 14. Menos, porque é uma frenagem, 2 vezes 5 vezes A, vezes delta S, perdão. Então vai ficar 0 igual a 196 menos 10 delta S. Então quem é o delta S? 196 dividido por 10. Passei para o outro lado positivo e o 10 passou dividindo. Então, 19,6 metros. Ao todo, quanto o motorista andou? Ele andou 98 mais 19,6. Então, delta S total vai ser 9 mais 8, 7. Então, foi 117,6. Beleza? Vou fazer a mesma conta, só que para o carro de baixo. Então vai ficar o seguinte. 15, porque ele não vai de 0 a 15, então 15 ao quadrado igual a 0 mais 2 vezes 1 delta S. Beleza? Então 225 é igual a 2 delta S. Delta S é igual a 225 dividido por 2. Então, 225 dividido por 2 vai me dar 112,5. Agora no segundo trecho, de 15 para 0. 0 é igual a V a 15 ao quadrado menos 2 vezes 10 delta S. 2 vezes 5, perdão. Passou para o outro lado, positivo. Então, 10 é igual a delta S, né? É igual a 225. Delta S é igual a 225 dividido por 10, que vai me dar 22,5 metros. Quanto é o deslocamento total dele? 112,5 mais 22,5. Meio dá 1. 2 com 2, 4. 2 com 1, 3. 1, 3, 5. Então,
135 metros. Só conferir se isso aqui está certo, não fiz nenhuma besteira. 12 vai dar 15. 15, tá certo, 235. Então, qual é a diferença de deslocamento deles? Então, de 17 para 15, quanto ele andou? Só subtrair um pelo outro, então você vai ter 0,4, vai dar pra gente 17,4. Só olhar aqui. 17,4. Gabarito letra E. Como eu não tenho tempo, eu usei Torricelli. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode mandar pra mim, galera. Forte abraço pra vocês, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.